Olá, estamos iniciando mais uma entrevista, uma conversa, um bate-papo com uma pessoa interessante no Cartão de Visita News. Vamos só aguardar para a gente começar a... Olá, já está aí, ó. Vamos lá. Aguardar e vamos falar de... Olá, boa noite, João, tudo bem? Vamos lá, obrigado. Eu quero dizer que nós estamos em... Olá, doutor, boa noite. Boa noite, Zacarias, como está? Boa noite, bem? Bom dia, boa tarde, a qualquer momento estaremos em conteúdo de pesquisa. Deixa eu passar uma informação, muito obrigado pelo teu prestígio. Estaremos no Cartão de Visita News Instagram, estaremos no Cartão de Visita YouTube, estaremos também com a sua biografia e a nossa entrevista no portal Cartão de Visita para que vire conteúdo de pesquisa. E também estamos ao vivo no grupo Tato de Comunicação e suas multiplataformas, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Deixa eu só escrever aqui, deixa eu só falar um minutinho do senhor. José Rodrigues Arimatea, possui graduação em Ciências Policiais da Segurança e da Ordem Pública, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1987, graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1992, a PUC, e mestrado em Direito Público pela Universidade de Franca, 2001. Isso tem alguma coisa a ver com o senhor tá sediado em Franca hoje, não? Não, porque o fato de eu estar em Franca hoje foi por promoção. O mestrado foi consequência de eu estar em Franca, né? Não ao contrário. Nada a ver. Deixa eu só continuar aqui. Atualmente é professor do Centro Universitário Claretiano, que é o CEUCLAR, Batatais, membro do núcleo docente estruturante do curso de Direito da mesma instituição, docente da Escola Paulista da Magistratura, e é juiz titular, juiz de direito titular, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e conselheiro da Associação Paulista de Magistrados, atuando principalmente no seguinte tema: dignidade humana. Eu não vou ler toda a sua biografia, doutor, que é muita coisa. Olha, para quem está nos assistindo na TV Tati, no Cartão de Visita News, a biografia desse homem é muito grande. Então, vai estar toda postada no Cartão de Visita, no portal, e lá estará inclusive com a nossa entrevista também. Doutor, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem muitos amigos aqui na região de Franca. Hoje, divulgando, já me ligou, já me mandou uma mensagem, que foi um grande promotor, acabou de sair, criminalista, que é o doutor José Roberto Marques, que você é amigo dele. Ele também já me deu entrevista em São Paulo, inclusive, no Cartão de Visita lá, na Record News. Então, é muito bom ter gente que nós gostamos de pessoas iguais a gente. Eu queria saber, primeira coisa, o senhor é um juiz de direito, mas por quê? Me diz qual foi a graduação, como começou, que o senhor entrou no Barro Branco como policial militar. Ô, Zacarias, na verdade é o seguinte, a minha vida, eu só fui do serviço público até hoje. Eu comecei a minha carreira no Exército Brasileiro, fui sargento do Exército, soldado, cabo, sargento do Exército Brasileiro, e como sargento eu fui aprovado, eu prestei o concurso de ingresso na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde eu fui cursar o curso de formação de oficiais. No último ano, já terminando o curso de formação de oficiais, eu prestei o vestibular para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e fui aprovado. Então, eu terminei um curso em dezembro e comecei o outro em fevereiro. De modo que, e foi numa sequência, porque tão logo eu terminei o curso de Direito, o primeiro concurso que eu pude prestar para a magistratura de São Paulo, eu fui aprovado e tomei posse no cargo de juiz de Direito. Agora, o senhor é uma pessoa que eu tenho visto aqui, até em tempos de pandemia, vamos dizer assim, logo no início, o senhor estava se especializando. Qualquer coisa que apareça ligada à sua área e que seja de importância, obviamente, o senhor está sempre se especializando. Inclusive, está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, é isso ou não?
É isso, eu estou concluindo o doutorado lá na Universidade de Coimbra. Lembrando que a Universidade de Coimbra, ela formou aquela elite brasileira da época, da colônia, né, do Império, né, até que as universidades brasileiras, já com o Brasil independente, se tornassem autossuficientes. Então, a Universidade de Coimbra é uma universidade que é de 1290, né, então nós tivemos grandes vultos formados lá, professores lá, José Bonifácio, lá também estudou Joaquim Gonçalves Ledo, e outros nomes da nossa política, da nossa estrutura. De modo que, para mim, foi até uma surpresa eu ter sido admitido lá para fazer o doutorado lá. É um lugar que respira Brasil, né? O próprio padre Manuel da Nóbrega, né, antes de vir para o Brasil, formou-se em Direito Canônico na Universidade de Coimbra. Então, é uma tradição muito longa. Agora, tem uma coisa interessante que é uma questão cultural. Mesmo estando num cargo público, com toda a segurança, né, vamos dizer assim, hoje a gente não sabe se tem toda essa segurança, mas o senhor é uma pessoa que está voltando, o senhor não fica parado, está sempre se especializando, e é diferente de algumas autoridades no Brasil, principalmente no interior, eles não se atualizam. O senhor acha que isso é importante? Isso é óbvio que eu vou falar, mas o senhor acha que isso é importante? Não? Note bem, o tempo é um sábio juiz, é um sábio professor. Ele coloca cada palhaço no seu circo, cada reino no seu trono. Né? E o tempo é fundamental. Só que ele passa, né? E não é uma ilusão, como dizia o Platão. Porém, a sua passagem, ou você se dedica a alguma coisa de útil para você, para o seu próximo, ou você simplesmente assiste a passagem do tempo. E eu prefiro me dedicar em me entregar à formação. Estou concluindo também agora, daqui a 3 meses, o curso de bacharel em filosofia, de modo que nós fazemos isso por uma necessidade humana, necessidade do conhecimento. Eu tenho necessidade de explicar a minha existência e a existência do meu semelhante, e inclusive a formação do meu país. Eu tenho necessidade disso. E acho que todos os brasileiros, não só as autoridades, os brasileiros deveriam aumentar a sua qualidade cultural, aumentar o seu juízo crítico. Agora, quando o senhor fala em filosofia, o senhor acha que isso, de explicar o sentido das coisas, o senhor acha que isso lhe ajuda muito na questão das suas convicções? Não? Não só das minhas convicções, da judicatura, né? Nós temos que conhecer a origem das coisas, saber o porquê, indagar quais são as suas vertentes, quais são os ângulos de interpretação. Isso tudo faz parte da vida do juiz. A impressão que se tem é que o juiz é uma pessoa fora do seu tempo. Não, o juiz é um homem do seu tempo, é um homem, uma mulher do seu tempo. Vive o seu tempo, observa tudo, fala pouco, né? É característica da magistratura falar pouco. Quem fala muito, às vezes, tende a ser um mau juiz. Então, a tendência de falar pouco e observar muito, estudar muito, é uma característica do juiz. Essa característica, evidentemente, ela tem que ser com o tempo aperfeiçoada através do estudo, e não só da filosofia, mas das regras jurídicas, da história do direito, da sociologia jurídica, da psicologia jurídica, tudo isso nos interessa. Agora, o senhor acha que, quando o senhor fala em falar muito, e eu vejo que o senhor tem uma coisa interessante que eu estava olhando na sua biografia. O senhor é muito ligado em algumas ações que o senhor pertence, inclusive na associação e tal. O senhor é muito ligado na parte de comunicação. O senhor acha isso importante? Porque às vezes a gente fala muito que a pessoa é comunicativa e tal, mas o falar muito, o que o senhor diz não dá bom dia para cavalo, né? Falar bobagem. Quem fala muito tende a falar bobagem, né? Dar bom dia a cavalo, como você acabou de dizer. Mas veja bem, quando eu me refiro a falar muito, eu estou dizendo aquela comunicação errada, a comunicação equivocada. Porque no nosso mundo, no mundo da filosofia da linguagem, que você estuda, desde o ícone, o índice, o símbolo, a linguagem projetada no mundo exterior, isso é de extrema importância. Você, antes de chegar ao discurso, né, há uma série de operações que o seu cérebro faz,
para transmitir uma mensagem, né, para fazer com que o seu receptor consiga compreender, consiga decodificar a sua mensagem. Isso, claro, nós humanos fazemos isso diariamente. A pessoa que não se comunica tende a ser um louco ou a ser um ermitão. Né? Mas é claro que as palavras, elas produzem efeitos no mundo, elas causam um certo incômodo, podem ofender, então nós devemos falar bem e, de preferência, nos momentos adequados. Né? Doutor, me conta um pouquinho, qual que é a tua experiência na escola de magistratura? Na escola após a magistratura, eu fui docente formador de vários juízes. Né? Vários, e hoje nós acompanhamos os cursos de pós-graduação. Então, eu, aqui na área, na região de Ribeirão Preto, eu sou um dos professores que acompanho os cursos, né? Tem lá os professores que permanecem na escola, que são aqueles que fazem as aulas presenciais, e nós aqui apenas acompanhamos os alunos e orientamos nas dissertações, né, as dissertações que fazem, nas monografias que fazem para concluir os cursos de especialização, que é aqueles cursos que faz de um ano. Né? Então essa basicamente é a função. Você sabe que eu tive, faz algum tempinho, já uns 2 anos, em Franca, né? E eu não entro no mérito político, mas eu achei que a cidade melhorou muito, a cidade aí. E é uma cidade boa de se morar. O senhor trabalha muito aí em Franca? Tem muito problema aí, como qualquer lugar, ou é uma cidade mais tranquila? Olha, Franca é uma cidade um tanto bairrista, né? O cidadão francano, que me deram o título de cidadão francano, então isso acaba me tornando um pouco bairrista. Mas em 1808, quando a família real aqui chegou, havia 38 famílias em Franca, ali onde era o sertão do Capim-Mimoso, a Vila Franca do imperador que viria a ser depois. Essas 38 famílias, elas fizeram uma petição ao príncipe Dom João VI, pedindo para que Franca permanecesse na capitania de São Paulo, já que Franca era reivindicada pela capitania de São João Batista do Jacuí, que é em Minas Gerais. E foi concedida a Franca a glória de ser paulista. Então, na sua bandeira está escrito lá, paulista por fidelidade. Né? Essa é a bandeira de Franca. E a cidade, ela cresceu a um modo um tanto mineiro, né? Porque teve uma ligação muito próxima com Minas Gerais, de modo que Franca é uma cidade menos problemática do que outras cidades do mesmo porte. Então, nós somos hoje a sexta cidade melhor para se viver, a sexta melhor cidade para se viver no país. Isso, obviamente, se deve ao trabalho de muitas pessoas, uma música, uma melodia tocada a várias mãos, né? Uma administração, seja da justiça, do legislativo ou do executivo, feita a muitas cabeças. Né? Então, Franca, ela tem problemas, como todas as cidades, mas os problemas tendem a serem racionalizados e resolvidos. Né? Racionados e resolvidos. Tem um pessoal aí que fica mandando mensagem dizendo assim, eu não sei se são seus amigos, tá? Eu não sei se eles querem te ajudar ou se querem te arrumar problema. Ele fala, ó, o doutor seria bom ele estar no STF, ser um procurador do Estado. Eu não sei se estão querendo desejar bem, não, viu? Nesse primeiro momento aí, ó. Os problemas lá são bem... As dimensões dos problemas são gigantescas. Eu não quero polemizar, mas eu pergunto isso para todas as juízes que eu entrevisto, porque Sim. Estamos num momento. Isso como o senhor está envolvido na MB, em algum setor? Eu sou da Secretaria de Segurança da MB. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o que o senhor acha dos juízes não serem de carreira? Bom, como conselheiro, como presidente do Conselho da APAMAGE, Conselho Consultivo Orientador e Fiscal, nós sempre defendemos a presença de juízes de carreira no Supremo Tribunal Federal. Essa é a bandeira que nós sempre levantamos. Então, isso não é de agora. E a Associação dos Magistrados Brasileiros também, nós sempre levantamos a ideia de um juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. Temos lá o hoje presidente, ministro Luiz Fux, que é de carreira. É de carreira. Também de carreira. Mas a maioria, infelizmente,
não é da carreira. Isso causa, assim, não vou dizer que causa incômodo jurídico, mas enquanto juiz, isso nós entendemos que deveria ser, ou pelo menos uma parte significativa deveria ser juiz de carreira. Porque o ato de julgar é diferente do ato de ensinar. O professor é uma coisa, e a maioria dos que têm acesso ao Supremo são professores universitários. A formação do professor é completamente diferente da formação de um juiz. O juiz, diria o Calamandrei, né, que se souber direito ajuda. Na verdade, o juiz tem que ter muita a personalidade, tem que ter uma retidão de caráter, vamos dizer, uma lisura ética muito grande. E o professor universitário, pelo próprio ambiente universitário, o ambiente é mais livre, né, mais liberado. O juiz não, o juiz tem, já desde o começo da sua carreira, o juiz substituto já começa a carreira com uma série de restrições comportamentais que se impõem a todos os magistrados. O magistrado deve se portar em público com lianeza, tratar com educação as pessoas e, fundamentalmente, ter uma reputação elevada. A reputação do magistrado não pode ser manchada, ainda que seja em eventos jornalísticos, em entrevistas. Não, a reputação dos magistrados devem ser preservadas. E isso, evidentemente, cabe ao próprio magistrado zelar. Então, a diferença entre a formação de um magistrado e de um professor é bastante significativa. Não, na realidade eu não quis lhe deixar de saia justa, mas eu quero lhe dizer que praticamente é a opinião de todos que a gente entrevistou, e até porque está virando essa situação que vamos ver até onde vai chegar. Nós temos que respeitar a Constituição. Esse é o grande jogo da democracia. Doutor, me conta, vamos voltar um pouco. O senhor explicou que o senhor começou no Exército, que o senhor já tem um bom conhecimento, uma boa experiência, um bom feeling na questão da segurança pública. Agora, o senhor também está envolvido, inclusive em Franca, em uma das áreas que o senhor atua aí, é a vara da infância, né? A vara da qual eu sou o juiz titular é a vara do júri, execuções criminais e infância e juventude. Então, a execução de penas, né? Julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a área da infância, seja questão de adoção, seja questão de infração. Então, nós temos a área civil da infância e a área, diríamos assim, criminal, a área infracional da infância e juventude. Então, essa é o nosso dia a dia, vamos dizer, o nosso feijão com arroz, todos os dias. Essa moçada aí, que já é de outras gerações e que tem uma evolução bem diferente da nossa, eles dão muito trabalho, não? Eu digo o seguinte, Franca é uma cidade que ela é bem, eu disse, ela tem assim uma essência mineira, né? Uma essência interior, né? Do interior, né? Ela é bem provinciana, né? Então até os nossos infratores são mais leves, mas que dão trabalho, dão, né? E não seria diferente, viu? Porque adolescente dá trabalho em qualquer lugar, infrator ou não, ele dá trabalho, né? Seja em casa, enfim, adolescente sempre dá trabalho. Esses que vão à nossa presença, que são levados à nossa presença, é porque as artes foram além daquilo que é tolerável, né? Daquilo que é razoável. Tráfico de drogas, roubo, furto, enfim, homicídio, né? Então, nesse caso, nós temos que corrigir de imediato, porque deixando isso progredir, claro que haverá aí uma progressão criminosa, e nós tentamos resolver a situação o mais rápido possível. Mas eles dão trabalho, sim, mas eu ainda sou relativamente satisfeito, sou feliz, porque nós não temos um problema tipo Campinas ou São Paulo, que são cidades maiores e os problemas são mais graves. Como foi sua experiência na época do Barro Branco? O senhor chegou em que categoria lá? Qual que é a patente? Olha, gente, eu quando saí da PM, eu era primeiro tenente. Tá. A minha carreira... Já era oficial. Era oficial. Tá. Eu já tinha, eu fiz quase toda a minha carreira no policiamento de choque.
e no Estado-Maior da Polícia Militar. Então, quando eu ingressei na magistratura, quando eu passei para a reserva como oficial do Estado-Maior da Polícia Militar. Eu era oficial do Estado-Maior, trabalhava numa das seções do Estado-Maior. Evidentemente que a experiência também me passou. Durante esse tempo a gente acumulava algumas atividades. Eu fui professor da Escola de Formação de Soldados, hoje Escola Superior de Formação de Soldados, que é lá em Pirituba, né? E também fui professor da Academia do Barro Branco, professor de Direito Penal na Academia do Barro Branco, além de diversos cursos da Polícia Militar, que eu fui instrutor. Então, a experiência é a mais gratificante possível, porque a história da Polícia Militar é uma história que se confunde com a história do Estado de São Paulo. A instituição, criada em 15 de dezembro de 1831, foi cantada em versos, Guilherme de Almeida, né, o 130 de 31. Então, de tal modo que ser paulista naturalmente já é um fator de honradez perante o Brasil. E ser oficial da Polícia Militar de São Paulo é uma honra muito grande. Então, o juiz, então, de São Paulo, para mim, era um sonho inalcançável naquele momento. Né? Mas eu fui muito feliz na Polícia Militar, muitos amigos, tenho excelentes pessoas, não posso reclamar de absolutamente nada lá, eu só tenho que louvar. Foi uma questão de carreira, né, que me fez ingressar na magistratura, a oportunidade. Mas eu gostava muito da Polícia Militar e gosto até hoje, tenho muita participação, vez por outra estou examinando um oficial em cursos de mestrado profissional, então isso é uma evidência de que eu não deixei a instituição de lado. Assim como tem com o Exército, tenho muito contato com o pessoal do Exército até hoje. E já fazem o quê? Já fazem 35 anos ou mais que nós de lá saímos, né? E essa amizade não se desfaz, né? Quer dizer, farda e militarismo é questão de espírito, não é questão de roupa, né? Então a gente acaba levando princípios. Né? O senhor lembra da época que o senhor estava lá? Quem era o comandante-geral da Polícia Militar? Eu tive um susto danado. Eu, quando saí da Academia do Barro Branco, fui declarado aspirante, era comandante-geral o coronel Wilson Correia Leite. E eu fui designado para fazer o meu aspirantado, que seria aquele estágio, em São José dos Campos, no 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Para lá eu fui. E um belo dia, pela madrugada, chega lá uma mensagem do comandante-geral, que era para eu me apresentar ao gabinete do comandante-geral na primeira hora daquele dia. Eu falei, estou preso, né? Alguma coisa eu fiz errado. Fiquei procurando o que eu tinha feito, né? Um aspirante ser chamado pelo comandante-geral, alguma coisa está errada. Né? Mas é que havia, naquele momento, teve aquele problema de uma greve de cabos e soldados da Polícia Militar, em fevereiro de 88, e o comandante-geral achou que eu tinha alguma qualidade para ajudar a solucionar aquele problema e me chamou, e a partir dali me colocou no Estado-Maior. E foi o único caso, acho que até hoje, de aspirante a oficial da Polícia Militar que foi guindado ao Estado-Maior ainda nessa condição de aspirante. Então, quando eu saí do Barro Branco, era comandante-geral o coronel Wilson Correia Leite. Quando eu cheguei no Barro Branco, era comandante-geral o coronel Newton Viana, né, Newton Viana. E quando eu saí, era o coronel, meu padrinho já falecido, o coronel José Francisco Profício, era o comandante-geral quando eu saí. Conheci esses últimos, o último eu conheci. O senhor era da época do Renato Perrenot, na época da comunicação? Sim, Perrenot, hoje coronel, né? Coronel Perrenot. O Perrenot foi meu instrutor na Academia do Barro Branco. Imagina, né? Para mim foi o melhor cara de comunicação. Eu, como tenho 22 anos de televisão, eu tinha um contato institucional com a entidade. Inclusive, eu fui mais de 2 anos, eu fui conselheiro no QG, que o presidente do conselho era o comandante-geral e o vice-presidente era o CONGECOM, que chamava. E o vice-presidente era um civil. Os chefes o comandante-geral, o comandante do bombeiro, o comandante da rota, o comandante da capital, viravam conselheiros como a gente. E eles precisavam de alguns civis para poder cobrar, para poder divulgar o trabalho. Era uma coisa muito interessante, inclusive. E o Perrenot, na época, ele era o chefe da comunicação. Depois entrou a Coronel Maria. Mas o Perrenot, para mim, foi o melhor cara de comunicação da PM, porque qualquer problema que dava, ele já entrava no ar e já acabava
e já resolveu o problema com a imprensa, entendeu? O Perrenot sempre foi muito dinâmico, né? Desde a época de tenente na academia, ele era muito dinâmico. Aliás, nós tivemos uma safra excelente naquela época na academia, porque o falecido Major Olímpio, que faleceu agora esses dias, também era nosso contemporâneo lá, né? Então, nós tínhamos um time muito bom ali, era uma época gloriosa, eu considero, porque nós tivemos o Perrenot, tivemos lá José Francisco Giannone, tivemos o Coronel Luiz Carlos. O Giannone o Giannone não está hoje na Justiça Militar, não? Não, o que está lá, né? Hoje é o... Não, o que está hoje é o Roth, né? O Roth tem o Cavalcante, né? Mas o Giannone já está na reserva, já faz muitos anos. O que tá na Justiça Militar é o que nós servimos juntos lá no antigo Centro de Formação do Soldado, que é o Santinon. Santinon. Você sabe que eu fui em março, 15 dias antes de começar a pandemia, doutor, eu recebi uma condecoração no TJM por aproximar a... E é engraçado que você sabe que quando você recebe uma condecoração tem algumas outras pessoas juntos. Eu estava nos Estados Unidos, eu vim para cá, eu recebi sozinho com aquele monte de juiz que a maioria eu conheci na Polícia Militar, vários que eram meus amigos, que a gente trabalhava muito na questão da comunicação, né? Tinha algum problema com a imprensa, eles vinham na gente tentava resolver e tal. Então, a Polícia Militar é uma coisa muito... E outra, eu tive um grande amigo que também você deve ter conhecido, foi o primeiro tenente, ele foi o primeiro tenente a comandar a Bandeirantes quando inaugurou, e depois trabalhou na Secretaria de Segurança quando estava na Higienópolis, o Tenente Coronel Almeida, ele é de Santa Rita, do Passa Quatro. Almeida, conheço. Foi meu amigo de infância, um pouquinho mais velho, mas meu amigo de infância, amigo da minha família. Então, são pessoas que... A Polícia Militar é uma grande família, né? Aliás, é um negócio até curioso, né? Porque quando nós falamos um assunto, por exemplo, a Revolução de 32, né? A Revolução de 32 liga umbilicalmente a Polícia Militar à magistratura de São Paulo. Né? Umbilicalmente. Aliás, a magistratura de São Paulo, pelo menos, a minha influência para vir para a magistratura foi do desembargador Álvaro Lazzarini, ou mais conhecido como Tenente Lazzarini, né? Que foi assessor, foi ajudante de ordens do grande Eli Lopes Meirelles, quando Eli Lopes Meirelles foi secretário da Segurança Pública. Então, uma das grandes influências que eu recebi, ainda na Academia do Barro Branco, para ser juiz, foi do desembargador Álvaro Lazzarini e do desembargador Hermes Pinotti, lá na Academia do Barro Branco. Nossa, o doutor Lazzarini era meu amigo, você acredita? Porque eu fui curador especial 12 anos na Vara da Infância Central em São Paulo. Hoje o desembargador, que é um colega nosso, inclusive é muito chegado ao Zé Roberto Marques, o doutor Irineu Fava, ele era o diretor do fórum, né? Era um garoto, imagina. Irineu Jorge Fava, grande Irineu. Desembargador, eu entrevistei, inclusive, que deve ser seu colega, eu entrevistei o Jacó Valente também outro dia aqui. Também Fizemos a Rota 66 nos Estados Unidos de motocicleta. Olha, a Rota 66 é famosa, né? Até aqui da nossa região, aqui, o Elcio Trujillo também gosta da motocicleta, né? Então está sempre postando as fotos, fazendo as viagens, o Canadá, né? O Alasca, a Rota 66, isso faz parte, né? É um pessoal que gosta das aventuras e, aliás, a vida não tem muito sentido se nós não tivermos aventuras. Né? Não, se vocês não esparecer, pô, eu acho assim, a responsabilidade que vocês têm, a decisão, eu sempre falo isso, eu afirmo sempre isso, a decisão que vocês têm que tomar e decidir a vida das pessoas, que tem que estar com a convicção apurada, se vocês não fizerem isso, o ser humano não aguenta. E eu acho que isso até ajuda, em algumas situações, vocês a tomarem as suas decisões e a comunicação e tudo isso mais se juntar, entendeu? Esse é um assunto que é recorrente, né? A decisão judicial, em qualquer decisão, né? Seja a sua no dia a dia, decisão é uma coisa muito pessoal e é muito solitária, né? Agora, quando você tem como dever de ofício decisões,
isso te estressa de tal modo que a ansiedade chega a níveis insuportáveis. Então, a forma que você tem de controlar essa ansiedade é você se dedicando a alguma outra atividade que não tenha nenhuma relação com isso, senão os hospitais psiquiátricos, as clínicas psiquiátricas estarão no seu caminho, com certeza. Então, é muito importante que o juiz, a pessoa que se dedica a um trabalho intelectual contínuo, que esse trabalho judicial, ele é um trabalho contínuo. E você pega um processo com 4.000 folhas para você ler e julgar, isso não é uma coisa assim tão fácil como as pessoas imaginam. O juiz tem 10 dias para julgar. Tem 10 dias, mas às vezes ele tem 1.000 processos para julgar em 10 dias. E ele tem que ler, raciocinar rapidamente e decidir da forma mais correta possível. E isso estressa a pessoa, isso leva a pessoa ao limite do estresse. Então é necessária essa atividade para que, vamos dizer assim, a cabeça se desvie dos problemas e se concentre em alguma atividade de lazer. Isso é importante. O senhor faz muito júri, não? Olha, eu perdi a conta dos júris que fiz, porque eu faço isso há quase 22 anos, né, em Franca. A média que nós fazemos hoje é de um júri por mês, mas já teve tempo que nós fazíamos 2 por dia. Teve época que nós fazíamos 2 por dia. Hoje, Franca, o nível de homicídio de Franca e do estado de São Paulo, de um modo geral, caiu bastante. E isso diminui a nossa intervenção enquanto julgadores do Tribunal de Júri, enquanto presidente do Tribunal de Júri. Mas eu já devo ter feito mais ou menos de 250 a 300 júris tranquilamente. O júri tem umas coisas interessantes, né? Quando é um assunto, todos são importantes, né? Mas de uma repercussão muito grande, principalmente na imprensa, ele fica meio teatral, né? O juiz precisa ter uma certa habilidade para lidar com isso, né? Olha, Zacarias, é o seguinte, eu nunca fiz júri que durasse mais que 10 horas. Eu sou absolutamente prático e objetivo, né? Já tive casos complicados que algumas pessoas falavam, vai durar 3 dias. Não, durou no máximo 8 horas. Então, é uma questão de condução. Às vezes tem algum juiz que é mais liberal, deixa a coisa correr mais solta, né? E outros já são mais rigorosos, já são mais formalistas. No meu caso, eu sou mais formalista, eu conduzo de uma forma mais quadrada as falas no júri, né? De modo que a minha parte eu não deixo atrasar e não gosto que as pessoas fiquem também tripudiando em cima de outras. E isso, evidentemente, quem trabalha conosco sabe. E de modo que o júri, aquele aspecto teatral, aquele aspecto de uma encenação, acaba sendo substituído pela beleza da retórica, né, pela beleza do discurso, né, a beleza da linguagem oral bem falada, bem tratada, né. Então, isso é o estímulo que eu faço, que eu dou àqueles que militam conosco no Tribunal do Júri. Não é o teatro que convence, né, é a capacidade persuasória, é a capacidade argumentativa do advogado ou do promotor de justiça, né? Depende do argumento que cada um pode apresentar. Doutor, o senhor tem um estilo mesmo de um policial militar, assim, tipo, mas o senhor se acha um cara, ou senão quando o senhor aparece, quando o senhor entra no júri, ou quando o senhor está numa audiência, ele fala assim, pô, esse juiz aí é linha dura, ele foi polícia militar e tal. Ou isso é diferente do que eu estou lhe falando? Isso ajuda o senhor a ser mais tranquilo numa conversa, numa audiência. Me explica, assim, eu vi que o senhor falou, não, eu sou mais ponderado, sou mais quadrado nessas coisas, tal. Mas as pessoas te enxergam como? O que o senhor acha que te enxergam como? Pô, esse juiz é fogo, como é que é? Esse juiz manda prender mesmo, manda soltar, como é que é? Nenhuma pessoa gosta de, pelo menos em Franca, as pessoas não apreciam muito estar na minha frente como réu. Não gostam, né? Não apreciam muito, né? Não é muito agradável, né? Porque uma coisa é você tratar com uma pessoa que
está ali buscando ajuda. Outra coisa é você estar ali para repreender ou aplicar uma pena a quem praticou um crime, um ato infracional. Então, o juiz tem essas faces, né? Aquela face bondosa, mas também tem uma face dura, né? Uma face que as pessoas não podem se esquecer que estar na frente do juiz é uma coisa muito séria. Não é brincadeira estar lá. Ou de um juiz ou de uma juíza, ele vai te levar muito a sério. Então, se você está lá para ser julgado, você vai ser julgado por aquilo que você fez, por aquilo que você... o que está lá, o que chegou para o juiz, que você fez. Então, não espere complacência e também não espere exagero. O que vai acontecer é a justa medida. É aquilo que você buscou, né? A sua conduta, a sua ação, você buscou como retribuição. Então, essa retribuição vai ser dada. Isso em qualquer lugar. No meu caso, a minha cara, vamos dizer, já cara mais fechada, mais amarrada, né? Não é muito apreciável, né? Então, quem gosta é amigo, quem não gosta é porque tem algum problema lá conosco. E eu também não meço muito as palavras quando tenho que ser duro com alguém. Se eu tiver que ser duro, vou ser duro, sim. Mas quando tem que ser bondoso, também vou ser bondoso. Existem pessoas, você já vê na pessoa está na tua frente que ali está uma pessoa de boa índole, uma pessoa que por algum motivo a vida lhe causou um infortúnio. Então isso a gente tem que saber distinguir muito bem. Eu acredito que a experiência nos ajuda nisso. O meu caso é um caso interessante, porque eu vi as duas pontas da linha. Né? É isso que eu queria comentar agora. Essa questão do senhor. Eu vou te chamar de você, pelo amor de Deus, porque aqui é uma informalidade reativa. Por favor, quando eu falo isso, pelo seguinte, porque por ter essa experiência, vem a experiência como um gestor, entre aspas, de segurança pública, de ter passado, eu falo gestor porque toda a qualificação de experiência, da sua experiência, eu acho que não teria nenhum problema de ser um gestor, literalmente, né, que é o que está faltando hoje. Então, assim, o senhor é um gestor de segurança pública, um cara que já foi um cara de rua, trabalhou com hierarquia. Aliás, eu queria falar sobre hierarquia. O senhor acha que uma pessoa na hierarquia, que por causa da hierarquia que a gente é obrigado a cumprir, dependendo do órgão que a gente está, e essa pessoa tem problema, o senhor não acha que se ela estiver agindo mal, ela acaba... Porque existe uma questão de compliance que se fala nas empresas hoje, que acabaram descobrindo depois de muito tempo, das multinacionais, por serem paternalistas, que o problema do paternalismo que acabou hoje, mas a gente sabia que se houvesse um gestor no meio do caminho, se ele fosse ruim em algumas decisões, ele atrapalhava a empresa inteira. A hierarquia é a mesma coisa, por exemplo, o problema, o senhor tem um chefe que é o seu chefe na Polícia Militar, que é um exemplo. E esse cara é ruim por algum motivo, está querendo algum problema. Como é que vocês se defendem disso para chegar e falar, olha, como é que eu saio desse problema? Veja bem, o planejamento, a administração militar, em qualquer situação, ela tem como pressuposto os princípios da administração científica, do Taylor, do Fayol. Agora, a administração militar se baseia muito naquela administração germânica, na administração prussiana do Karl von Clausewitz, né? O Clausewitz, general Clausewitz. Clausewitz a obra dele foi publicada pela viúva já em 1831, depois que ele faleceu. Então, essas situações... aliás, o planejamento prussiano é um planejamento que se aplica hoje aqui em qualquer instituição militar. E se você tiver uma engrenagem com o dente quebrado nessa estrutura, essa engrenagem tem que ser substituída. Ou você tira essa engrenagem, a estrutura não vai andar. Né? Então, a hierarquia, o que a gente sempre fala, né? A hierarquia, a disciplina enverga, mas não quebra. Então, o próprio sistema corrige isso. O próprio sistema corrige, porque quando alguém é disciplinado, ele não serve para aquela atividade. Né? Hierarquia nós temos em quase todas as atividades humanas, nós temos isso, nós temos quem planeja, quem
quem executa, né? E isso faz parte do dia a dia. O planejamento ele é menor, dependendo do nível, né? E vai aumentando de acordo com a hierarquia, com a ascensão em qualquer carreira. Então, isso faz parte do dia a dia de qualquer atividade, não é só... no judiciário falam que não tem hierarquia, mas eu não vou tratar um desembargador como o meu igual, ele está bem adiante na carreira, na minha frente, então tem que ter, no mínimo, tem que ter um respeito por ele, como o respeito ao juiz mais antigo que eu na carreira. Então isso faz parte, a gente costuma dizer no militarismo que a antiguidade é posto, né? Então vamos respeitar se não há uma hierarquia legal, pelo menos uma hierarquia reverencial. Isso faz parte do dia a dia, seja na justiça, seja no militarismo. E se alguma coisa está errada, ambos os sistemas têm fórmulas de corrigir, né? Na Polícia Militar nós temos a corregedoria, né? Na Justiça também. Então nós temos fórmulas de corrigir os desvios que acontecem, tanto lá ou aqui na magistratura, não tem nenhuma dificuldade. Esses sistemas, eles são, vamos dizer, autoprotetores, né? Eles se autoprotegem. A doutora juíza, a doutora Cristina Escher, que é juíza de direito, que defende a violência contra a mulher, ela acabou de entrar, ela deve dar entrevista para mim há 2 semanas para frente, porque a próxima quinta-feira agora é o doutor Abrão, que é o presidente do terceiro criminal lá do Rio de Janeiro, da vara criminal lá. Abrão. Aliás, todo mundo fala bem dele, né? Então vamos ver. E a doutora Cristina foi sem querer, foi assim, não foi que eu fiz um contato e ela aceitou a gente. Cristina também é uma grande juíza, você vai ter uma grande pessoa. Não, ela falando numa live assim, eu prendo ela falando, eu falei, isso é assim que eles querem. Você só está bem acompanhado. Essas pessoas são pessoas de uma grandeza mensurável. Tanto o Abrão quanto a Cristina são pessoas fantásticas. Né? Nossa, então, doutor, entrevistamos tantas juízas que é impressionante. Aí a doutora Érica Brandão ter ajudado a gente a juntar essa turma toda do Fórum Criminal aí para... e o nosso contato... mas você sabe que essa informalidade, esse bate-papo, falando da vida do juiz, isso é muito importante para quem está do outro lado, porque coisa muito produzida, quadradinha, não é assim que funciona, porque o jornalismo a gente sabe literalmente como ele funciona. Tem algumas coisas que... aliás, eu queria fazer uma pergunta que é uma polêmica, mas não é polêmica, porque, por exemplo, o delegado de polícia, ele quando o cara vai preso, por exemplo, ele relata o inquérito e vai para o promotor. Se a promotoria enxergar me corrija se eu estiver errado. Se a promotoria enxergar alguma coisa que esteja equivocada, devolve para o delegado para reformular as investigações. O juiz não conversa com o promotor? Olha, veja bem, o juiz conversa com o promotor e com o advogado. Normalmente os promotores, dependendo da unidade judiciária, ele toca os processos daquela unidade. Obviamente ele vai ter muito mais contato com o juiz. Por quê? Porque ele está ali mais tempo. Né? Às vezes o advogado tem uma audiência só numa tarde, então não vai ter contato com o juiz também. Então, eu tenho contato tanto com os nossos promotores, comigo são 2 promotores que trabalham conosco, são pessoas que trabalham comigo, e aliás, alguns trabalharam quase 20 anos comigo, é natural que tenhamos contato, né? Não tem outro meio, e vamos conversar, às vezes, sobre alguns assuntos, sim, isso faz parte. Agora, o que não vai é tentar me convencer de que eu devo tomar essa ou aquela decisão, aí não. Pode, se ele relatar um fato, um caso sobre vamos dizer, ele faz uma ponderação sobre um caso sobre julgamento, eu vou escutar, só, e não vou dar minha opinião. Não é isso? É o que nós falamos. O advogado é a mesma coisa. O advogado chega, fala, entrega uma petição, despacha uma petição, escuto tudo. Né? Vou examinar de acordo com o que eu acho que é justo, que é direito, e o que está na minha consciência. Essa é a regra. Então, os promotores que comigo trabalham, já há muito tempo, nós não temos problema, porque todos já sabem como é a regra. Né?
E assim como eu não vou chegar para o promotor e falar para ele, denuncia isso ou denuncia aquilo, não vou. Ou pede absolvição desse, aquilo, não é minha atividade isso. Né? Minha atividade é julgar. Tá certo? Então, cada macaco no seu galho, vamos dizer assim, não há nenhuma dificuldade. Viu? Eu sei que houve uma polêmica que o juiz falou com, não sei, com o promotor. Precisa ver o contexto que isso aconteceu, né? Precisa ver se aconteceu, que contexto isso aconteceu. Porque todos os dias tenho contato com o promotor de justiça, todos os dias. Tenho contato com o advogado quase que diuturnamente. Então, Até eu quero lhe perguntar, está vindo uma pergunta aqui, e até você falou, tocou em assunto de advogado, eu vou lhe perguntar. Aqui tem uma pergunta, o que o senhor valoriza num bom advogado do tribunal do júri? O advogado, o que eu valorizo nele, primeiro, a retidão de caráter que nós temos que valorizar em qualquer pessoa. Segundo, o bom advogado deve ser ético e, ao mesmo tempo, ser um bom orador, né? Ele tem uma retórica convincente, isso é fundamental. E se ele conhecer direito, ajuda. Né? Então, por quê? Porque o jurado não está obrigado a julgar de acordo com o direito, e nem com a lei. O jurado julga de acordo com os princípios, com os ditames da justiça e de acordo com a sua consciência. Né? Aquilo que é consciência média de justiça, o que a pessoa, o homem médio, acha de justiça. Então, o advogado não adianta ficar muito técnico, né, falando sobre erro de tipo, erro de proibição, que isso não vai resolver muito, né, porque o jurado não sabe nada disso. Então, é bom que ele tenha uma retórica convincente. Isso é fundamental. Retórica convincente e ser ético, né, evidente. Por quê? No contato do dia a dia com o seu cliente, eu já tive casos de pessoa reclamando, é uma exceção, é claro, de advogado, a pessoa reclamando que ficou 12 anos pagando prestação, o advogado não fez o pedido que devia fazer e a pessoa fica presa, né? Presa mais de uma década. Né? Isso, evidentemente, já é um desvio de caráter, são poucas, quase inexistentes esse número de pessoas, advogados nessa situação, mas pode acontecer. Então, por isso que eu digo que a retidão de caráter é uma característica indispensável, não só do advogado, mas das pessoas de um modo geral. Né? Tem um jargão que se comenta muito no meio jurídico dos advogados, que, como o senhor falou, que existem alguns vendedores de fumaça, coisa que não pode acontecer, você iludir as pessoas de uma forma que não depende da decisão dela e tal. O que seria para o senhor um bom advogado, um bom aluno graduado em Direito hoje? Falo isso devido a uma pergunta que veio e também nós vivemos um celeiro jurídico hoje. O que o senhor entende? O que o senhor acharia que precisaria melhorar, vamos dizer assim, ou ter a característica? Olha, fundamentalmente, o advogado entender o que é ética. Ética não é direitos, né? Mas tem deveres. E principalmente o quê? O aspecto, a moralidade do seu comportamento. Então, o cliente chegou e te pediu uma coisa que não pode ser feita, olha, eu lamento, mas isso está fora do âmbito da advocacia. Isso não é função de advogado. Por exemplo, não é função do advogado transportar cartinha de preso de uma penitenciária para outra pessoa que está fora da penitenciária. Né? Não é função do advogado falsificar provas, né? A função dele é examinar as provas, né, verificar a juridicidade daquilo, a utilidade dessa prova, de acordo com o quê? Com princípios jurídicos. Né? Não pode ser o advogado ser o fabricante disso. Então, eu reputo que no advogado, a lealdade, a sua afeição à verdade e, principalmente, aos princípios éticos, e quando eu falo de ética, eu não estou falando de prerrogativas, viu? A prerrogativa é apenas uma pequena parte da ética, aquele comportamento exteriorizado, aquele comportamento que você gostaria que todos agissem em relação a você. É o princípio kantiano, né? A máxima do Immanuel Kant,
haja de acordo com uma regra universal que você gostaria que todos agissem em relação a você. Então esse é o fundamento do advogado, seria isso, é ser justo, buscar a justiça, mas não esquecer o quê? As regras universais que direcionam o comportamento humano, que direcionam a vida social, que direcionam os homens na busca de um bem comum. Essa é a ideia que eu acho que o advogado deveria perseguir. Doutor, o senhor, volta a dizer, o senhor me passa um homem muito estudioso, né? Está sempre se renovando, mesmo estando morando numa cidade do interior, mas é um cara que está sempre ativo, faz parte de uma associação privada que defende a classe dos juízes na parte da segurança pública e tal. O que o senhor tem para... Quais são hoje na sua cabeça, o que passa? Quais são as suas pretensões hoje como juiz de direito? O senhor dá aula em Batatais, né? Sim, sim. Em Batatais não tem uma entidade que recupera menores lá? Tem. Veja bem, Batatais, eu fui juiz em Batatais durante um tempo, né? Por quase 4 anos que fui juiz em Batatais. Eu cheguei em Batatais em abril de 96 e saí em setembro de 99. Eu fui juiz em Batatais, aliás, eu fui o último juiz único de Batatais, porque era uma vara só. Depois houve a instalação de outras varas. Já naquela época, o então comandante da Companhia de Policiamento de Batatais, o capitão Ferreira, que depois viria a ser vice-prefeito de Batatais, e hoje ele se dedicava a essas entidades assistenciais. Então existem essas entidades que trabalham com isso. Os próprios irmãos claretianos, né, não só trabalham aqui, como trabalham fora também. A questão da missão Moçambique, né, que vão levar um pouco de conforto ao povo moçambicano. Nós sabemos que o povo de língua portuguesa, né, são 8 países de língua portuguesa, Moçambique é um país muito pobre. A capital, Maputo, a antiga Lourenço Marques, né, é uma cidade linda, mas que padece dos problemas da pobreza. Inclusive, recentemente, eu tive problemas lá de insurreição contra o governo, sequestros, essas coisas. Então, daqui mesmo, do interior, se ajuda em Moçambique, se ajuda em Batatais, de modo que essas atividades também faz parte da vida, né? Você dedicar um pouco do seu conhecimento, da sua expertise em alguma coisa para ajudar o seu semelhante. Aqui em Batatais, eu pude ter um trabalho nesse sentido e continuo fazendo isso em Franca. Doutor, nós estamos quase 1 hora de conversa. Eu queria que o senhor desse as suas considerações finais. Eu quero agradecer a sua elegância por ter me atendido, até por esse perfil, que para mim é uma coisa muito nova, um juiz que foi um policial militar. Isso é de uma grandeza fora do padrão, vamos dizer assim. Eu quero dizer que nós estamos ao vivo nas multiplataformas e na TV Tati de comunicação. Estaremos hospedados no Cartão de Visita News. A biografia do doutor, que é enorme, estará no Cartão de Visita, no portal Cartão de Visita, para conteúdo de pesquisa, e também estaremos no YouTube. Então, e eu quero também agradecer o nosso apoiador cultural, a consultora Pereira Alvim, o SG Acessórios Atelier, e a SG e a Sensorial Spa. Doutor, Zacarias, com o senhor. Zacarias, você está sendo, nesse momento, se não agora, daqui a pouco, pelo menos, você vai ser assistido em Maceió, no Espírito Santo, em Manaus. Por quê? Porque são vários que já me mandaram aqui hoje, durante o dia, mensagem de que iriam nos acompanhar, né? Então, essas pessoas esperariam que eu dissesse exatamente o que falei, que a mensagem que eu passo às pessoas é aquela mensagem de que, primeiro, confie nos seus juízes. Porque nós não somos, o Tribunal de Justiça de São Paulo não é parcimonioso com desvios de conduta de juízes, não é parcimonioso.
também não é, a Polícia Militar não é parcimoniosa com desvios de conduta de seus policiais militares. De tal modo que a minha transição da Polícia Militar para a magistratura foi uma consequência natural, foi só, eu tirei uma farda e pus um terno, mas os princípios continuam sendo os mesmos, né? As pessoas imaginam, mas o polícia militar é violento. Não, não é isso não, os policiais da Polícia Militar são duros, honestos. O policial militar, quando entra no gabinete do senhor, bate continência, não? Sempre faz isso. Aliás, é um negócio até interessante, né? Porque isso é automático, eles ficam assim, pô, mas ele é juiz, tá? Eu estou aqui numa operação com ele, numa audiência, mas ele também foi um oficial da PM, então... A conversa é diferente, né? Dificilmente um policial militar vai chegar para mim e vai falar uma coisa que não é. Por quê? Porque ele sabe que eu conheço o verso da moeda, né? Eu conheço o outro lado. E às vezes, olha, são muitos com problemas pessoais que às vezes pedem para conversar, e muitas vezes o problema não é um problema jurídico, é um problema que precisa falar com alguém, né? É aquele problema que a pessoa precisa desabafar alguma questão pessoal, né? Aí a gente vai usando a experiência do passado e fala, olha, isso é assim, tenha paciência, né? Tenha calma, né? E eu recebo muito isso, inclusive nessa época de pandemia, vez por outra eu estou no fórum para receber alguns que precisam de alguma orientação. Não orientação do meu campo de trabalho, porque aí eu me tornaria suspeito, mas alguma orientação pessoal, de vida mesmo, de como proceder em determinadas atividades, em determinados quartos da vida, vamos dizer assim, né? Porque cada fase da vida tem uma dificuldade própria. Então, o que eu acho que esperariam de nós é que eu pregasse essa ideia de retidão, aquela ideia de justiça, de perfeição, para que as pessoas tenham o seu amanhã um pouco melhor, né? Que os nossos jovens tenham bons exemplos a serem seguidos. Doutor, muito obrigado. Continue estudando. Continue estudando. Tá bom? Eu que agradeço. Que Deus nos ajude e nos proteja a todos. Eu te aviso, então. Um abraço. Muito obrigado.